E a pandemia continua também na Europa. O nosso correspondente internacional, Jairo Atademo, fala sobre a situação na região. Boa noite, Elias. Boa noite, telespectadores da TV Diversa. Realmente, Portugal vem sendo considerado um país exemplo na gestão da pandemia de Covid-19. Antes, eu vou contextualizar para vocês o que acontece na Europa e o que aconteceu e o que está acontecendo em Portugal. Estamos recebendo a visita de vários representantes da Organização Mundial de Saúde que vieram aqui para fazer uma análise e já estão tecendo elogios a Portugal. Mas eu vou contextualizar primeiro. A mortalidade, ela caiu aqui, caiu em vários lugares do mundo, devido também a esta variante predominante, que aqui já é 67% dos casos já são pela variante BA2 da Omicron, que é muito menos letal e também contagiosa, de maneira que ela confere também uma imunidade. E também a ampla vacinação. Tudo isso somado contribuiu para que a mortalidade tenha, graças a Deus, se reduzido. Mas o número de novos casos, ele continua assustando um pouco. Por exemplo, a Alemanha é um país europeu que está em primeiro lugar do mundo em novos casos de Covid. Uma a cada 6 pessoas do mundo, uma a cada 6 pessoas com Covid é proveniente da Alemanha. Então isso é preocupante, né? E também a mortalidade. A Alemanha é o segundo país do mundo, aí só perde para os Estados Unidos em mortalidade. Bom, de cada 100 infecções por Covid no mundo, mais de 30 acontecem aqui na Europa. São mais ou menos 1 milhão de novos casos a cada 4 dias. Isso é bastante assustador. Portugal, até agora, registrou um total de 4 milhões de infecções por Covid-19 desde o início da pandemia e aproximadamente 22 mil mortes. É um percentual semelhante ao do Brasil, 0,2% da população, e o Brasil 0,3%. Bom, é bom dizer que este ano de 2022, nós começamos com uma média diária de 17 mortes, o que era preocupante, mas era um número bastante baixo comparado ao que já tivemos aqui. Porém, em fevereiro tomamos um susto, fomos a 52 mortes, isso deixou bastante o governo preocupado, algumas medidas foram tomadas e já reduzimos para 17 outra vez e estamos em declínio. Isto também é bastante importante da gente dizer. Agora, a vacinação em Portugal é um aspecto muito forte a ser considerado. O país tem 92,6% de sua população totalmente vacinada, enquanto o mundo tem uma média de 60%. O que puxa muito para baixo isso é o continente africano. Uma disparidade, uma desumanidade, 17% da população africana está totalmente vacinada. É um número baixo, perigoso, isso não ajuda a controlar a pandemia e, segundo as autoridades de saúde, somente será controlada quando todos os países, inclusive os mais pobres, estiverem plenamente vacinados. A diretora da OMS, em visita hoje pela manhã, ela deu uma entrevista dizendo que Portugal é um exemplo a ser seguido de vacinação, de controle, de vários aspectos. Ela se chama Samira Asma, ela é diretora de controle de dados e disse que isso tudo tem acontecido porque o governo português vem seguindo estritamente os traçados da ciência e tem um compromisso político e de confiança bastante elevado com a população. Isto é um elogio importante. Quanto à testagem, Portugal é o 6º país da Europa que mais testa, que mais faz testes. Sempre foi considerado um país de testagem elevada. Em 2020, quando começou a pandemia praticamente, nós tivemos aqui alguns casos bons de sucesso, redução de vários números. De repente, no começo de 2021, com afrouxamento de medidas e ainda não termos iniciado a vacinação, passamos por um grande sufoco. Chegamos a 300 mortes por dia, internações, hospitais de campanha foram abertos, sobrecarga no sistema de saúde, bastante perigoso. Então, Portugal tomou providências e 8 meses depois, em setembro, o presidente da República já dava uma entrevista dizendo que recebeu autoridades sanitárias mundiais para saber o que Portugal fez. Que virada foi essa que Portugal fez? Porque em setembro nós já tínhamos atingido quase 0 mortes por dia por Covid. Isso tudo aconteceu por medidas muito duras que nós passamos aqui. Nós tivemos lockdown bastante severo, restrições de circulação em certos horários e até entre cidades, foi bastante diminuído. Se era um determinado fim de semana você não podia sair.
ruas vazias, aulas suspensas em todos os graus, comércio suspenso, fiscalização intensa nas ruas, fechamento de restaurantes, discotecas, bares, muita coisa não funcionou, uma restrição enorme de circulação, portos, aeroportos, tudo isso com muita atenção. E isso fez com que houvesse uma ampla testagem, uma ampla vacinação acelerada, um processo de marcação de vacinação muito acelerada e com toda certeza essa estrutura montada tão rapidamente chamou a atenção da Organização Mundial de Saúde. E também há uma outra autoridade importante aqui da Organização Mundial de Saúde, que se chama Gerald Hohenbaum, ele é diretor do Programa de Emergências. Ele disse que Portugal é mesmo um exemplo e que, segundo ele, a Covid já dá sinais no mundo inteiro de cansaço, está em declínio, segundo ele, mas que os países que já estão abrindo muito as suas portas devem ficar vigilantes, porque novas variantes podem surgir e a vacinação não pode desacelerar. Os resultados dessa visita da Organização Mundial de Saúde a Portugal serão conhecidos já nesta sexta-feira, no auditório da Infarmed, que é a Anvisa daqui, e aí nós poderemos saber como foi que tudo aconteceu. Elias.